certamente versus certamente, certamente versus certamente, certamente. A primeira vez que esta palavra veio a nós, Deus estava completando a criação do homem sobre a terra, orientando e contemplando no seu exercício comportamental. Mas até hoje, mesmo nos deslocamentos voluntários do homem, mesmo no uso abusivo de nossa liberdade, procuramos sempre um certamente que garanta de nosso sucesso na vida. E somente nos serve o certamente viverás, certamente ganharás, certamente serás salvo. Logo, é certo que, certamente, estas palavras busquem oferecer certezas e garantias para alcançarem a quaisquer anelos dos nossos leitores ou dos nossos ouvintes. Certamente versus certamente. Quando o Senhor nos presenteou Deuteronômio 28, nos favoreceu a defesa de nossos valores no uso pleno do certamente, porque o homem mesmo escolhe, e logo que manifestada a escolha, ele colhe o fruto correspondente imediato. Está escrito: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morreram porque Deus é verdadeiro em tudo quanto fala. Logo, tudo quanto for contrário a Deus, ou intentarem ficar contra ele, terá que combater inicialmente contra o certamente de Deus, invisível, impalpável, imperceptível, intátil, mas alicerçado no tempo por vir, imensurável e futuro, portanto. Mas para o maligno, Deus criar uma semelhança de água, pó e barro lhe foi uma tentação. Cego, procurou combater o certamente de Deus com suas incertezas. Certamente versus certamente. O certamente não morrerás é o mesmo que transformar pedras em pães, mas pães daninhos. Deus disse: pedra, certamente morrerás. Mas a serpente falou: certamente te será pão. Mentiu a serpente. Pão que dá a vida de ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal, somente Deus tem para dar. Eva, juntamente com Adão, não conseguiram tornar pedra em pão, mas perderam na composição, na compactação e na segurança da pedra para se alimentarem da fragilidade, do fermento e da degradação do pão, por maligno, por certo. Não era o comer ou não comer daquele fruto, mas o obedecer e o desobedecer a Deus que se fazia conta. O Senhor já tivera dito antes: tudo vos dou por alimento. No tempo certo, alimentaria. Na estação própria, certamente, certamente. Deus é sempre sim, sim, não, não. O se, talvez, quem sabe, quem me dera, tomara que sim, imagine, sabe? Ficam do lado do homem, porque caiu. Assim, o maligno, não podendo negar nem confessar, falou: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A um tu o dizes,
que reina sobre a cabeça do que fala com Deus, cheia de sim, ou como uma língua inflamada pelo inferno. Foi também prevenido ao homem que não se alugasse por pão, que o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como disse Pilatos, estava ali o homem, eco homo, eis aí o homem que já pisa a cabeça da serpente. Na tentação. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos fora ordenado que te sustentasse nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. O maligno estava em escuridão, tão tenebrosa, que o máximo que ele provaria ser filho de Deus seria transformar pedras em pães. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não cabia, nem jamais caberá na mente maligna um Deus aniquilado e um filho em tamanho de homem mortal, glorificado acima das nuvens em glória que os céus dos céus não podem conter. Jamais compreenderá as coisas de Deus. Está escrito, Jesus Cristo disse. Certamente, versus certamente. Águas roubadas, pão da mentira, lugar de mortos e boca com pedrinhas de areia. E os homens dizem: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provando dessas águas roubadas, do suave pão da mentira, Eva disse que era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento. Era concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave, mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aquele que fica por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhora por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Mas cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Provérbios 9, 17 e 18, Provérbios 20, 16 a 18. A sabedoria relembra ao prudente. Há diferença entre temor e temor. Porque assim o Senhor me disse com uma mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. E então Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados,
e presos. Isaías 8, 11 a 15. Estabelecendo e elevando reis, removendo e dissipando os soberbos. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço trabalhou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Lucas 1, 48 a 53, Daniel 2, 20 a 22. A face escondida do amigo que não olharam quando o vinho e o mosto lhe tiraram a inteligência. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Mas se diligente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Êxodo 23, 22. Juízes 2, 14. Ezequiel 39, 23. Oséias 4, 7 a 11. O arrependimento daquele que se arrepende do arrepender-se e permanece bom. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul do Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta, e passou, e desceu a Gilgal.
Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é o homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. 1 Samuel 15, 10 a 14, 1 Samuel 15, 27 a 31.